Boa noite, boa noite, gigatonas lindas, sejam muito bem-vindas. Encaminhe aí, fora o coraçãozinho voando. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Jepsy Cárdenas, eu sou a criadora do desafio Minha Calcinha Nova, desenvolvedora do método Sunshine. Tenho 42 anos, estou com um pezinho no 43, dia 11 de janeiro, faço aniversário. E eu já venho trabalhando com mulheres há um bom tempo, sou da área corporativa, vamos colocar aqui, né, dessa maneira, desde os meus 18, 19 anos, trabalhando já em grandes companhias, em empresas onde o selo de melhor empresa sempre esteve ali presente, muito orgulhosa da última empresa onde prestei serviços e ainda presto serviços, também ter conquistado esse título. Então, essa é uma marca minha, né, de sempre estar em lugares onde eu possa colocar a minha diferença, até que eu me encontrei neste mundo onde eu consigo fazer uma diferença muito maior, trabalhando com grandes empresas, trabalhando com times, com marcas poderosas. O que eu descobri? Que essas marcas, essas empresas, essas famílias, essas grandes corporações, elas não são nada sem um ativo. E que ativo é esse? O ser humano. E em especial o que eu encontrei nessa jornada, que mais de 80% desse material humano de desenvolvimento, da parte de treinamento, principalmente de fidelização, é formado por mulheres. E um time aonde, uma empresa onde, isso eu aprendi nos meus 20 anos de carreira, que se não cuida bem daquela mulher dentro daquela empresa, ela começa a degringolar. Enfim, aí é que a gente vai entrar numa outra seara, mas foi aí onde eu comecei a ver a necessidade de começar a compreender cada vez mais o ser humano como uma parte inteira e não somente por aquele CLT, por aquela carteira de trabalho, por aquele CPF, ou seja, por um número. Precisei dar um passinho para trás para poder compreender o que está atrás daquela pessoa, o que está por detrás, ou seja, o que está aqui do subconsciente, o que está aqui dentro dela, que a motiva, que faz com que ela levante todo dia, de madrugada, deixe casa arrumada, comida feita, filhos arrumados, ainda chegar com um baita de um sorriso. Eu abria plantão 6 horas da manhã e elas, alô cliente, bem-vindo à empresa tal, bem-vindo à empresa tal, e fidelizarem cada vez mais esses clientes. E foi isso que começou a me intrigar muito e me fazer esse questionamento. Falei, nossa, que mulher é essa que eu trabalho tanto, que eu tenho todo esse contato, e começou a me fazer, né, questionamentos internos de que mulher sou eu para poder contribuir cada vez mais com estas mulheres. E durante muito tempo eu trabalhei assim, completamente desconectada. Eu era uma na empresa e uma dentro de casa. Começam a perceber que começa a surgir um pequeno problema, porque é dessa maneira que nós somos ensinadas, né? Não era o que estava certo, o que estava errado, simplesmente era aquilo que naquele momento as empresas por onde eu passei sabiam fazer. Empresas lideradas por homens, né? Todos os grandes projetos de desenvolvimento, de administração foram feitos por homens. E homens pensam de que maneira? De maneira unilateral. Muito no foco, muito no objetivo, ou seja, sair para caçar e eu tenho que voltar com uma presa para dentro de casa. E nós mulheres, querendo ocupar esse lugar, o que nós fizemos? Começamos a nos moldar a esta maneira. E aí eis que começou a acontecer algo, uma desconexão na Jepsy, tá? E eu acho muito importante contar isso para vocês. Que durante muito tempo eu sempre fui aquela mulher que apresenta resultados, que sempre apresentou resultados, com times extremamente fortíssimos, com pessoas muito qualificadas e com aquele brilhozinho assim, sabe, no olho, no cantinho do olho meio que apagado. Um baita de um sorrisão, um cabelão montado, um salto. Na época era conhecida como a Miranda das vendas. Para quem não sabe essa expressão Miranda, vai lá e assiste O Diabo Veste Prada,
que é aquele clé, 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 clé. Todo mundo sabia o meu estado de espírito quando eu saía de uma reunião, do jeito que eu pisava com os meus saltos. Tanto que eu me empoderava tanto com aqueles saltos que acabei desenvolvendo um pé equino. Não conseguia firmar pezinho no chão. Né? Tamanha necessidade de estar parecendo sempre forte, sempre forte, sempre forte. Afinal, eu precisava sempre estar voltando com alguma caça para dentro do meu time, para apresentar mais resultados e mais. Não tá errado, enfim, né? Nós somos seres humanos e somos acostumados a fazer esse tipo de coisa, né? Está dentro da nossa essência querermos mais. Está, pronto. É isso que nos tirou da caverna, é isso que fez com que nós vivêssemos em sociedade e principalmente avançássemos. Foi isso que nos moveu lá atrás e continua nos movendo dia a dia. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu acabei meio que me perdendo de mim. Linda, divina e maravilhosa. Todo santo ano eu prometia: este é meu último ano nesta empresa, e bastava meu gerente ou a minha gerente chegar e falar: Jepsen, senta aqui, eu tenho mais um desafio para você. Termina de treinar ou treina uma pessoa para ficar no teu lugar. Acabava treinando essa pessoa, ficava no meu lugar e eu ia lá e abria um novo campo, uma nova oportunidade de crescimento para aquela empresa. E aí eu acabava me perdendo, todo mundo falando: nossa, como ela é poderosa, como ela faz, ela acontece, como ela é magnética. Até no momento onde eu vi uma oportunidade nisso, fui trabalhar na captação de clientes, onde um dos diretores amava me levar para jantar junto com eles. Amava me levar para jantar. Era a única mulher, eu me sentia extremamente poderosa, já estava casada, no 3º casamento, né? Mais pra frente eu conto isso. Sentava toda linda, divina, maravilhosa, na época o cabelo aqui, todo viradinho pra fora. Eu vou colocar algumas fotinhos aí pra vocês verem, aonde eu simplesmente entrava e eu conseguia decifrar as pessoas. Era meio que algo nato meu. Entrava, conseguia observar, ver a necessidade, e quando eu menos percebia, eu já estava montando uma estratégia. Até que um desses diretores, ele chegou e ele falou: você é a nossa pérola, você é a nossa pedra preciosa aqui dentro dessa captação de clientes. Você só precisa apresentar eles pra gente. E aquilo ficou matutando. E eu tentava ir em algumas reuniões sozinha, e eu via que o resultado não era igual. Ou seja, o que eu comecei a ver como muito observadora é que toda vez que eu estava cercada por homens, e principalmente por 2 diretores em específico que me davam muita segurança para poder ser eu mesma, olha que loucura, né? Ser ali simplesmente alguém, um bibelozinho, entre aspas, ali apenas observando para poder montar a melhor estratégia. Eu comecei a perceber que eu comecei a entrar em contato com o meu lado mulher. E isso que eu quero começar a trazer para vocês agora, para vocês conseguirem entender o porquê que muitas de nós, principalmente você, gatona linda que me segue aqui, não consegue tirar suas metas do ano. Lembra que eu comentei? Homens, pensamento unilateral. Mulheres, nós pensamos lado racional, emocional, racional, emocional, racional, emocional, racional, emocional. Então, o que acontece? Como nós temos esse pensamento bilateral, vamos colocar dessa maneira, nossa montagem, a nossa estratégia é muito mais rápida de ser montada. A nossa facilidade, a nossa flexibilidade, a nossa resiliência, ela é nata. Só que, como nós aprendemos com homens, nós queremos imitar os homens. E aí nós nos perdemos. Né? Enfim, isso daí era um pouquinho da minha história que eu queria contar pra vocês. Esse é um pouco da minha história, aonde eu comecei a perceber, junto com esses 2 diretores, que eu me sentia à vontade para chegar de peito aberto nessas negociações, de chegar de sorriso no olho, muitas vezes séria, mas aquele olho encantador, observador, como algumas pessoas já conhecem, esse olho um pouco mais magnético,
né? Que parece que vai entrar lá no fundinho da alma. Hoje eu entendo que isso tem muito a ver com alguns momentos que eu passei na minha infância, que eu precisei desenvolver essa habilidade. Só que eu negava. E aí o que começou a acontecer? Na empresa eu auxiliava, ajudava, fazia crescimentos e começava a sentir um vazio muito grande quando eu chegava dentro de casa. Porque eu não via essa mesma admiração que eu via das outras pessoas que estavam ali na mesa de jantar. Né? Na época, meu esposo com os desafios dele, meu irmão com os desafios dele, meu pai, ou seja, minha família, todo meu background, vamos colocar assim, com os seus próprios desafios. E eu queria aplauso, eu queria. É natural do ser humano querer isso. E aí eu acabava me perdendo, ou seja, aonde estou recebendo aplausos? Normalmente era na empresa. E aí o que eu fazia? Eu olhava para os meus projetos, o famoso projeto de 1º de janeiro de qualquer ano aí, atrás aonde eu vou abrir a minha loja, vou abrir a minha empresa, vou dar treinamentos, vou tirar férias de 30 dias. Naquela época o meu maior sonho era poder tirar férias de 30 dias. Completamente desconectada de tudo. E imaginem, em todo o meu tempo de mundo corporativo, que são um total de 18 anos, né? 2 anos foram como cooperativa, não contam no CLT, né? Não, ou seja, para fundo de garantia, o famoso fundo de garantia. 18 anos, lá estava Jepsen, né? Fazendo o quê? Trabalhando pelas empresas. Nunca conseguiu tirar férias de 30 dias e quando tirava férias de 10 e 10, em 3 vezes ao ano, era sempre com isso daqui na mão, sempre muito atenta, muito conectada. E a primeira coisa que eu olhava antes de sair para viajar vamos ter sinal de internet. Ou seja, continuava trabalhando, né? Workaholic. Por que isso? Porque uma parte de mim se sentia extremamente satisfeita porque eu estava sendo suprida num primeiro momento. Estava sendo super suprida num primeiro momento, no momento onde eu precisava de confete. E vamos falar bem a verdade? Todo mundo precisa de confete. Se não tem confete, a gente não continua. Hoje eu falei que eu ia falar bem rasgado com vocês, de uma maneira bem direta, bem prática, né? Sem pudores, sem papas na língua até. Normalmente vocês estão acostumados a me ver um pouquinho mais polite, mas chega disso, né? 2022, como diz a minha numeróloga, taróloga, astróloga, bruxinha querida, não é um ano para se medir as comunicações. É para ser de forma clara, rápida e objetiva. Então, vamos lá? Já depois dessa pequena apresentação, todo mundo aqui já me conheceu um pouquinho mais. Vamos lá para aquilo que vocês salvaram esse lembrete. E aqui eu tô vendo muitos de vocês colocando: eu na vida nunca descansava, merece muitos confetes. Todo mundo merece, gente. Eu sei que é o que eu preciso. Nossa, muito obrigada, gente. Obrigada. Bom, aproveitando, vou entrar aqui agora no conteúdo. Não te preocupa, gatona! Vou começar o conteúdo agora. Mas aproveitando, Sam, não só Sam, como todas as mulheres que já entraram e homens também que já entraram, aperta esse aviãozinho, manda para 5 pessoas. Manda para 5 pessoas, porque é muito importante esse tema que eu vou trazer para vocês, de por que essas metas, elas acabam não se cumprindo. Vamos lá? Todo começo de ano é algo muito importante que nós precisamos contextualizar, tá? E que a gente normalmente esquece de prestar atenção. Então vocês vão ouvir muito essa frase, presta atenção, fica comigo, tá fazendo sentido? Então essas daí são as 3 frases aí que vocês vão ver durante muito aqui nesse mês de janeiro. Então vamos lá. O que acontece todo começo de ano? Né? Vem aquela musiquinha da Globo dizendo: adeus ano velho, feliz ano novo, né? Do tipo, que tudo se realize nesse ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Bora lá.
Primeira coisa, toda vez que a gente canta isso, tem um sinal de alerta no nosso cérebro que faz assim, ó. Bé, 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 bé. Sabe por que que ele faz isso? Porque você não tem saúde para dar e vender. Você foi treinada para sobreviver. Sim, esse é o primeiro fato. E aí o que que acontece? Para poder sobreviver, você precisa saber por onde você passou. Você precisa guardar algumas memórias. E o que que nós gostamos muito de fazer? Nós gostamos de excluir tudo aquilo que não foi bom da nossa vida. Vamos lá? Durante muito tempo, eu excluía todas as minhas derrotas. Excluía todas as minhas derrotas. Eu confesso pra vocês, pensei 2, 3 vezes antes de vir nessa live com esse fanho aqui. Com esse fanho. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Essa sou eu. Simples assim. Eu não preciso ser perfeita. Eu não preciso estar perfeita. E aí é onde o que nós costumamos fazer é nós nos perdemos da gente. Como que a gente se perde? Esquecendo o que a gente quer para nossa vida. E aí eu vou precisar não só dar um passinho para trás com vocês. Eu vou precisar dar no mínimo, se você tem 40 anos, uns 20 passos para trás com você. Porque você começou a se perder no momento aonde você começou a criar autonomia. Só que, lembra da validação? Pela falta de validação, você acabava deixando várias coisas de lado. Porque é nato do ser humano pertencer a algum grupo. É nato nosso. Nós precisamos disso. É questão de segurança. Uma das primeiras coisas que o nosso corpo pede é, para poder sobreviver, alimento e um teto. Ou seja, o que fez com que os nossos ancestrais saíssem da onde eles estavam? Foi a necessidade de ter um teto e principalmente o quê? Ter também mais alimento. Isso fez com que expandisse território. Só que quem saiu para expandir território? O homem. Quem ficou para guardar a casa? A mulher. Percebam, guardar a casa. A mulher. A mulher, quando ela ficava dentro de casa, o que ela fazia? Ela queria ser nutrida pelas novidades que aquele homem trazia dos seus desbravamentos. Ali naquele momento, ela começava a desenvolver uma criação de atividades. Ela começava a transformar tudo que ela recebia daquele homem ou daquela tribo ou dos guerreiros que estavam ali, que estavam expandindo o território. Isso está instalado na gente. Isso está instalado. Por isso que nós gostamos de histórias. Uma história bem contada prende uma população inteira. E aí o que acontece? Nós, todo ano, toda vez que o ano acaba, a gente quer uma história muito bonita para contar. A gente quer uma história muito linda para contar. A gente quer virar e falar somente sobre as nossas vitórias. A gente quer falar somente sobre a viagem fantástica que a gente fez, sobre o prêmio maravilhoso que nós recebemos. Sempre over. Precisa ser muito, precisa ser too much para poder se sentir valorizada. Porque se eu falar que eu consegui botar minha perninha para cima e descansar todos os finais de semana sem pegar no celular, sabe o que as pessoas vão olhar e vão fazer? Só isso. Então, o que acaba acontecendo? Esse olhar de só isso? É só um olhar. O que faz? Ativa aqui um alerta novamente vermelho, dizendo que existe a possibilidade de você não ser aceita neste grupo. E para mulher é um negócio pesado, gente. Mulher precisa ser aceita. Mulher tem essa necessidade.
Mulher assim, é algo que está dentro dos nossos neurônios, isso aí vem de sei lá eu da onde, não vou entrar nessa seara agora, mas ela vem dessa necessidade de você poder ser aceita. Então o que acaba acontecendo? Você foi lá, você pegou teu planner, a coisa mais linda do mundo, gastou R$240, R$500 se ele vier com curso, R$600 porque ele foi personalizado. Ou você ganhou de bônus na mentoria, né? Não, Sunshines, vocês ganharam de bônus na mentoria. Ou comprei aqueles planners de R$35, foi lá na papelaria, peguei aqui, ó, vamos lá. Vou pegar aqui peguei um bonitinho. Aqui, a instrução do dia e os to-dos do que eu preciso fazer. Ótimo, legal, fiz. Dia 1º, ou normalmente no dia 31 do final de cada ano, você senta e coloca ali tudo aquilo que você quer para o ano seguinte, correto? Lá, 1º de janeiro, vou sair e correr 15 quilômetros. Vou emagrecer 20 quilos. Tá? Tudo para 15 de janeiro, tá, gente? A gente faz meta desse jeito. E aí eu não tô falando que tá errado. O que acontece? É um desejo muito grande da gente. É um desejo nato nosso. Querermos evoluir. Querermos ir pra frente. Só que o que acontece? Por que eu dei toda essa introdução? Toda vez que aparecer alguém batendo palma mais forte de um lado, mais forte do outro, som, barulho, ou seja, aqui eu estou agradando, aqui eu também estou agradando, só que meu objetivo está aqui na frente. E o que eu faço? Deixa eu olhar pra cá. Deixa eu olhar pra cá. Deixa eu olhar pra cá. E você acaba esquecendo o que tá aqui. Porque o que acontece? Tem uma criança aqui dentro, tem uma menina, tem uma mulher, tem uma adolescente que queria muito as coisas. Queria demais. Sonhou com uma boneca, sonhou com um carro, sonhou com um emprego, sonhou com uma casa, sonhou com um corpo, sonhou com uma roupa, sonhou com um título, com uma formação. E se deparou na idade X que ela não chegou. Então ela acabou não se sentindo realizada. Então o que ela começa a fazer? Ela começa a perceber que não vale a pena sentir. E isso me emociona. Porque dá pra sentir daqui. O quanto muitas de vocês sonharam coisas maravilhosas para a vida de vocês. O quanto vocês se imaginaram chegar aos 43 anos, aos 40, aos 30, aos 50, aos 20, ao final de cada ano, completamente diferente. O quanto vocês, o quanto nós mulheres sonhamos, almejamos, queremos sermos diferente. Porém, existe algo muito maior dentro deste ser feminino que nós somos e que está sendo destruído porque nós estamos aprendendo com homens a sermos mulheres. Homem pensa de forma unilateral.
O homem não entende bem o sentir. Ele até sente, mas ele não entende o sentir. E existe algo muito maior dentro da mulher, que é a guarda da sua família, da sua casa, da sua história. E para viver isso, nós somos capazes de nos anular. Por isso que muitas mulheres são maravilhosas, são divinas, trabalham estupendamente, são um arraso. São assim, ó, um furacão no trabalho. Porque é ali que ela leva a segurança para sua casa. Por isso que existem mulheres que passam, elas juram todo santo ano: este casamento acaba este ano. Se não melhorar isso, se não melhorar aquilo, esse casamento acaba. Chega no final do ano, ela olha para a criatura que está deitada do lado dela, ela até fala: mas ele até que é bonzinho. É nato no ser feminino buscar e encontrar o pontinho de luz nas pessoas. E porque você fica procurando o pontinho de luz nas pessoas, você acaba esquecendo do teu próprio pontinho de luz. Porque se você começar a olhar, né, vamos lá, decote é proposital, né, ele era para vir para aqui. Se a gente começar a olhar, o que vai começar a acontecer? Eu vou ter que fazer primeiro uma retirada de uma série de coisas daqui da frente. Eu vou ter que tirar uma couraça aqui, eu vou ter que tirar uma couraça ali, eu vou ter que tirar um colar aqui, eu vou ter que tirar um brinco, talvez tirar uma maquiagem, me deparar com uma ruga, me deparar com um olhar cansado, talvez com olheiras que eu não queira que os outros vejam, talvez um dentinho, ou ainda talvez aquele cabelinho que falta retocar a raiz. E olhar pra isso dói. Dói pra caramba. Porque aí eu vou ter que olhar todas as vezes, todos os anos, todos os outros 20 passos aonde eu não fui tão perfeita. Aonde eu tive grandes conquistas. Mas em nome de outras pessoas, eu acabei deixando as minhas metas de lado. Na hora, tem uma frase que meu pai costuma dizer, e ela é bem interessante, e eu demorei um tempo para poder entender, que ele diz: homem quando cai, ele só bate na roupa, tira o pó, tira um pente, se arruma e ó, segue na vida. Certo? Mulher quando cai, minhas amadas, o mundo cai. Porque nós carregamos vida dentro da gente. Né? Esse negocinho aqui, esse ováriozinho, esse outro aqui, é vida, é uma bolsinha nossa, uma bolsinha própria. A gente carrega a vida dentro da gente, a possibilidade de uma nova vida, força interna, enfim. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver que no momento que uma mulher vai começar a traçar as suas metas, ela não pode olhar somente para ela. Ela avalia um todo. Ela avalia como o marido vai ficar. Por mais que seja um traste, como ele vai ficar. Ela avalia como as crianças vão ficar. Ela avalia como o time vai ficar. Ela avalia como o fornecedor vai ficar se ela parar de pedir.
Isso é nato nosso. Porque nós temos um DNAzinho aqui dentro que preserva o quê? A vida. E aí, meus amores, minhas lindonas, gatonas maravilhosas, vocês começam a fazer planos sem considerar, sem dar um passinho para trás, literalmente, sem dar um passinho para trás e olhar realmente o que você quer para ti. Porque se eu fizer, aí eu vou bater de novo, porque se eu fizer isso, vai doer. Porque eu vou lembrar de todas as vezes que eu deixei os meus sonhos pelo caminho. E aí a gente começa a fazer todos os nossos planos da seguinte maneira. Pensando e agindo. Pensei e tô agindo. Ou isso quando eu já não saio fazendo. E no meio do caminho a gente arruma. E aí quando você viu, tá com rastro de sangue atrás. E aí você olha e fala, ei, caramba, tem tudo isso pra limpar, gente. Então quer saber de uma coisa? Qual que é a nova fórmula mesmo? Quais são os 5 passos poderosos que eu tenho que fazer para ter um 2022 melhor? Quais são as 8 semanas que eu preciso seguir para poder menos 20 quilos nos 15 primeiros dias? Eu começo a procurar as fórmulas mágicas. Porque se eu der esse passinho para trás e realmente olhar para aquilo que é prioridade, o que acontece? Talvez eu tenha que revirar tanta coisa aqui dentro, que você, gatona linda, que já tá cansada, que já tá acabada, que já se olha no espelho, vê aquela ruguinha, vê a olheira, já vê as gordurinhas do lado da cintura, já vê um monte de coisa, principalmente que não se imaginou tá assim na idade que você tem hoje. E aqui não importa se você tem 21 ou se você tem 50. Você criou expectativas para essa idade. Você criou expectativas para essa idade. Eu já passei pelos 21. Nos meus 21, meu sonho, sabe qual era? Estar casada, quase terminando a faculdade e planejando o primeiro filho. Aos 21, de verdade, eu estava no 2º ano de medicina, decidindo se eu ia ficar ou não com o meu primeiro namorado, louca para revolucionar toda a área da saúde e sem pensar em filhos. Mas aqui dentro, eu tinha uma vontade, que era lá daquela menininha, daquela pequenininha, que queria algo mais. Então eu vou ter que me deparar com isso e ter que olhar olho no olho, que é essa luzinha que a gente procura, é essa luzinha que a gente tem a capacidade, nós mulheres temos a capacidade de olhar para outras pessoas e encontrar essa luz, encontrar essa possibilidade de resgate, que a gente vai ter que olhar na gente, que eu vou ter que olhar em mim. E aí eu vou ter que olhar para essa luzinha que tá aí, que eu prometi no ano passado, que eu ia dar mais agilidade para ela poder correr, para ela poder brincar, para ela poder fazer isso. E aí o que eu fiz? Me acabei no pote de Nutella e ganhei mais 3 quilos. E aí eu vou ter que olhar no rostinho dela e falar, te decepcionei. E aí, vamos lá, gente? É ruim demais ter que admitir que você errou. Só que a primeira coisa que você precisa fazer é dar um passinho para trás. É reconhecer isso. Só que nós somos ensinadas a o quê? Joga para tudo debaixo do tapete. Espera dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, uma nova etapa, uma nova vida. Não.
ela é apenas a continuidade daquilo que você plantou no ano anterior. E muitas vezes, para você conseguir ter aquilo que você estava sonhando, você vai precisar dar mais outros 2 passinhos para trás, prender os cabelos, levantar a pantalona, né? No caso hoje estou de pantalona, ou amarrar a saia e ter que capinar e arar todo o terreno novamente. Você vai ter que fazer isso para poder arrumar e conseguir colher ali na frente o que você realmente deseja. Então, o que começa a acontecer? Você começa a sentir. Você começa a sentir os pesares, os erros, os momentos aonde você se perdeu de você. Tudo isso, vamos lá, e já tá cansado de ouvir. É dor. E aí é onde a gente começa a separar as mulheres das crianças. Criança, por que dói? Porque na hora que a gente olha para o nosso pontinho de luz, essa menina tá lá, literalmente, toda ranhenta, tá toda acabada, tá com o joelho machucado, muitas vezes com um vestidinho de roda, todo rasgado, sujo de lama, morrendo de medo da mãe chegar ou do pai chegar e dar aquela baita daquela bronca, porque não era para ela ter usado aquele vestido de festa. E aí você, gatona linda, vai ter que olhar para essa criança e falar: a culpa foi minha, não é sua. Eu errei nisso. Me desculpa. Só que agora vamos consertar. Primeira coisa, vamos tirar esse vestido. Ah, não posso. Pode. Pode, porque eu vou te mostrar isso daqui, ó. Criança só solta uma coisa quando ela vê que tem outra. E aí é onde eu preciso mostrar um vestido melhor para ela. E esse vestido melhor, eu como mulher, tenho que planejar ele muito bem. E aí vamos lá, vamos voltar para as metas? Uma vez que eu peguei, eu avaliei tudo que está aqui na minha volta. Como o traste vai ficar, como as crias vão ficar, como o trabalho vai ficar, como meus clientes vão ficar, como meu pai vai ficar, como minha mãe vai ficar, como a avó vai ficar, como o tio da padaria vai ficar. Avaliei, ou seja, que comando que eu estou dando no meu cérebro? Cada um na sua cestinha, cada um no seu balaio. É responsabilidade de quem modificar essa realidade? Seja da santa criatura que está do meu lado, seja das crianças, seja do trabalho, seja dos meus clientes, seja isso, seja aquilo. Nesse momento, meu cérebro entende, ok, tá tudo certinho, tá separado. Show de bola? E agora, gatona, o que é que tu quer? Olha pro teu pontinho de luz, primeira coisa, dá um banho nessa criança, que tá toda remelenta, toda arranhenta, tá toda acabada. E aí, muitas vezes, você vai ter que olhar e vai perguntar pra ela, o que é que tu quer? E ela vai falar, quero descansar. E aí, meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tu tem coragem de descansar? Tu tem coragem de virar e falar, eu só preciso de 5 minutos a mais? Ou você vai pegar e usar uma coisa nata também do mundo feminino? A comparação. E vai olhar que aquela blogueira divina e maravilhosa que você segue, que tem 35 milhões de seguidores, tá lá, 7 horas da manhã, maquiada, detalhe, tá, gente? Maquiada, de cabelo arrumado, com baita de um almoço, café da manhã, todo fitness, já ali no segundo, 10º pranayama dela, e você tá ali recém
tentando tirar a remela do olho. Parou pra pensar? E aí o que começa a acontecer? A gente desanima. Porque a gente só olha a foto bonita da Doriana. E quando a gente olha só a foto bonita da Doriana, a gente não consegue ver que teve 1, 2, 3 secretárias preparando esse café da manhã. Já tinham alguém para arrumar o cabelo dela. Ela já tinha acordado 2 horas antes para poder fazer aquela maquiagem. E aquele post que durou 15 segundos teve no mínimo 3 horas de preparação. Ninguém mostra o backstage. E aí, aonde você fez todo o teu plano, todo o teu planejamento para 2022, quando simplesmente você vai comentar ou falar, e aí você ouve de outras pessoas, só isso? Tá desejando só isso? Tá pouco, hein? O que é que tu faz com o teu planejamento? Que muitas vezes é só isso que a tua criança tá pedindo. É só isso, só ir lá descansar, daquela descansadinha, pezinho pra cima, coisa mais gostosa do mundo, assim, pezinho pra cima. Só isso. O que mais que tu quer da tua vida? Tá querendo pouco, hein? Lá vai você, antes de terminar teus 5 minutos, inventar alguma coisa que não está dentro desse planejamento, que não é aquele pontinho de luz que existe dentro de você que é, e se desvia. E aí você se lota de coisas, você não descansa, você não para, você começa só a fazer e fazer mais um cadinho e fazer mais um outro. E aí quando você viu, 31 de dezembro de 2022, e cadê a porcaria das metas que você fez? Tudo isso porque você tá querendo apenas pensar e fazer. Porque se você parar e começar a prestar atenção no que realmente teu corpo quer, você vai começar a sentir. E quando você começar a sentir, meu amor, vai começar a dar um sirico-tico aí dentro. Mas um sirico-tico que, primeiro, tu vai me odiar, porque não era pra estar doendo desse jeito, mas eu te garanto que essa dor, ela não dura pra sempre. Depois você vai me amar, porque você vai falar, caramba, como é bom sentir esse negócio. E terceiro, você vai pegar na minha mão de um jeito que você vai falar, Jep, agora eu tô pronta pra poder fazer as minhas metas. Só que, gatona linda, se você não aprender a sentir, eu posso te dizer uma coisa. As tuas metas, elas não vão pra frente. Porque é esse raio de sol, é esse pontinho que tá aí dentro, que dá esse famoso quentinho no coração. É que faz de verdade você todo dia olhar pro lado e falar, putz, tem um cara maravilhoso aqui do meu lado. Ele só tá dormindo. Quando você vai escovar teu dente e aí você não se reconhece, quando você se vê toda apagada, é esse rainho de sol que vira e fala, tem uma mulher poderosa aí dentro. Tem uma mulher maravilhosa aí dentro. Tem uma mulher criativa aí dentro. Tem uma mulher que quer fazer e acontecer. Eu só não sei como. E muitas vezes, para nós que estamos acostumados a apenas fazer, virar e falar, não sei como, uau, parece que o mundo cai na nossa frente. Só que esse é o primeiro passo. É você pegar e olhar e admitir, não parar de negar, parar de querer excluir, parar dessa comparação. É você parar e simplesmente olhar
pro teu pedacinho de pão, papel de pão, tá, gente? Teu pedacinho de papel de pão que você pegou. Você não precisa de um planner de 200, 500 milhões de reais. Você precisa apenas de um papel, um lápis e começar da seguinte maneira. Eu, Jepsen, nome de vocês, completo, porque vocês não são filha de chocadeira, vocês têm nome e sobrenome. Eu, Jepsen Lorena Tolava Cárdenas, quero pontinho, 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 pontinho e pontinho. No final você vai colocar me comprometo a sentir isto. E assina. Eu sei que nesse momento, muitas vezes pode aparecer coisinhas desse tamanho. E é só isso que você precisa. Você não precisa de metas mirabolantes no começo do ano. No planner que eu mandei para Sunshines, se fala muito sobre macro metas, metas de médio prazo, né, de longo prazo, etc e tal. A gente não se perde nas metas de longo prazo. A gente se perde nas micrometas. Porque é nas micrometas que a gente espera que venham os reconhecimentos, que venham as palmas, que venham as expectativas que eu criei aqui dentro. Sendo que é um processo de construção. A criança, ela se contenta com um pequeno barulhinho. E aí é onde eu preciso estar extremamente conectada, entrelaçada com esse meu pontinho, com esse meu raio de sol interno, para virar e falar, tá tudo certo. Ainda falta mais um pouquinho. Vamos comemorar? Bora comemorar. Mas ainda não acabou. Eu, mulher, continuo. Você, criança, descansa. Eu, mulher, siga em frente. Você, criança, vai brincar. Eu, mulher, executo. Você, criança, vai pensar em coisas novas. Essa é a diferença do ser mulher. A gente não pode só simplesmente sair fazendo. A gente precisa sentir essas metas. E muitas vezes, pra gente começar, a gente precisa começar com isso daqui. Eu costumo dizer que no momento que eu me perdi de mim, lá o auge, eu falo, esse foi o auge da minha perdição, foi em 2017, no meio de uma reforma que eu tava fazendo num apartamento de 56 metros quadrados, gente. Uma reforma que era pra ter durado 10 dias, né? Que era só a troca de um piso, o piso da sala e dos quartos, 40 metros quadrados sendo trocados, né? Durou 3 meses. Porque eu precisava fazer. Inclusive o trabalho do pedreiro, tá? Inclusive o trabalho do pedreiro. Do empreiteiro, então, Jesus amado. Né? Eu precisava fazer. Precisava. E foi ali. Quando eu prestei atenção, eu falei assim, gente, eu não sei fazer isso, eu não consigo, não entendo o que eu faço. Foi a primeira vez que eu ouvi de uma mulher sábia, uma pretinha, né, falecida, a mãe preta, lá do alto da Serra do Rio Grande do Sul, onde ela falou, minha filha, a única coisa que tá te faltando é um sorriso no rosto e um carmim nos lábios. Aquilo me doeu tanto, porque eu tava tão preocupada em apenas resolver problemas, só resolver problemas, que eu tava esquecendo do essencial, de que eu não sou especialista em colocar piso. Era especialista em vender, era especialista em encantar o meu marido, e especialista em sorrir, em apresentar soluções. E tava esquecendo do meu melhor.
Tudo porque eu precisava parecer perfeita. Todo ano, todo esse ano de 2022, vão aparecer vários momentos onde todo mundo vai pedir para você ser perfeita. E aí, minha gatona linda, é onde você precisa dar um passinho para trás e não reagir. Botar um sorriso no rosto. Dar aquela respiradinha. Apenas dar, assim, essa sentença e fazer assim, ó. Conversa com o Batman. E você vai continuar seguindo o teu caminho. Se você não fizer isso, você vai se perder naquilo que os outros querem pra você. Porque é nato nosso atender primeiro o outro. Somos seres que acolhem. Isso é nosso, não tem como tirar. Isso é do feminino. A gente acolhe. Só que não necessariamente precisamos viver somente aquilo que faz sentido pra gente. Então, tudo começa com um pequeno passinho. É todo um processo de construção. Lá naquele momento, onde eu estava fazendo a reforma do meu apartamento, tudo que eu queria era só um piso bonito, mais nada. Só isso. Até o dia que eu olhei e falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Negociação. Peguei todo o orçamento e só falei, você tem 2 semanas para entregar isto que você precisa, que você me prometeu. Magicamente, eis que o pedreiro termina em 2 semanas. Porque eu deixei ele fazer o trabalho dele. Magicamente, em 1 ano, nós mudamos daquele apartamento. Mudamos para um sobrado 3 vezes maior do que o nosso apartamento. Magicamente, nós mudamos para um outro sobrado, metade maior, vamos colocar assim, do que o sobrado atual. E hoje estamos em um outro lugar. Lembra que eu falei pra vocês? Tudo começou em 2017. Olha o ano que é. 2022. Eu não me perdi daquilo que realmente faz sentido pra mim. E aqui quando eu falo, não é somente sentido aqui. É sentido aqui. É o que aquece meu coração, é o que valida, é o que faz com que todo o meu corpo trema, é o que faz com que todo santo dia de manhã eu olhe pro Sr. Roberto quando ele tá roncando e eu fale, caraca, vale a pena ficar do lado desse homem. Quando tá chovendo aqui no litoral, eu falo, putz grila, que lugar lindo que eu moro. E principalmente, quando eu vejo e acabo me conectando com a dor de várias mulheres que estão perdidas, que ainda não sabem o que querem realmente, me faz continuar trazendo conteúdos como este para vocês. Eu quero reforçar com vocês. Sentem no dia de hoje com as ferramentas que vocês têm. Vocês não precisam de um planner. Melhor, mas vocês não precisam de um planner. As que entraram para a mentoria da Sunshine receberam um maravilhoso, mas tá tudo certo. Mas o que você precisa agora, logo de cara? É um caderno, uma folha, um lápis. Você não precisa da melhor caneta, do melhor agenda. Não, você só precisa colocar a data de hoje, teu nome completo, quero, pontinho, 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 pontinho. No final, me comprometo a realizar no ano de 2022. E assina. O como a gente resolve no meio do caminho. Mas precisa fazer sentido aqui pra você, gatona linda. Porque se só estiver fazendo sentido aqui, pode ter certeza
No primeiro tilintar ali na frente, você vai acabar se perdendo. No primeiro tilintar ali do outro lado, você vai acabar se perdendo. Na primeira fórmula mágica que aparecer, você simplesmente vai fazer o quê? Tô indo. E vai esquecer aquilo que você realmente deseja dentro de você. Não façam isso. Diz pra mim aí se tá fazendo sentido, se vocês estão se conectando com isso. Tô vendo aqui várias mensagens. É um processo, é uma reconexão. Aqui eu tô vendo várias pessoas. Obrigada. Tô vendo aqui várias pessoas aqui se conectando com essa mensagem. Top. Então, não tem como a gente ter um ano diferente fazendo as mesmas coisas. Gatonas, vocês já passaram muito tempo sendo guiadas e orientadas por homens. Aqui é um convite que eu quero deixar para vocês para esse 2022. Bora formar uma comunidade? Bora a gente poder sentir de verdade? E principalmente fazer como aquelas mulheres lá da antiguidade faziam. Quando seus homens saíam para caçar, elas se uniam. Não para chorar, pelo contrário, para multiplicar o que ficava. Isso é do feminino. Elas defendiam seus territórios, defendiam as suas famílias e principalmente defendiam as suas vidas. A pergunta é: que vida que você quer para você? Bora começar a desenhar? É um convite que eu faço para vocês. É um convite para vocês virem me acompanhar nesse ano de 2022. Se esse conteúdo impactou você de alguma maneira, eu peço para que você encaminhe esse aviãozinho para uma mulher, marque essa live, ela vai ficar salva para que vocês possam assistir. Tem bastante coisa aqui e principalmente vai me deixando feedback, vai me contando. Conta aqui embaixo para mim, na hora que eu subir essa live, qual foi a parte que mais te impactou, que mais fez sentido para você, tá bom? Então é muito simples você não se perder das suas metas. Elas têm que fazer sentido para você e não sentido para você. Simples assim. A partir disso, você começa a dar força para poder realizar e fazer aquilo que você realmente deseja, tá? Então, espero vocês na próxima live. Um beijo no coração, gatonas lindas, e bora aproveitar ainda esse restinho de domingo, de primeiro domingo do ano, de lua nova. É o momento da gente pegar e apenas nos recolhermos, ficarmos introspectivas e decidirmos o que nós vamos plantar durante todo esse ano. Tudo sendo propício. Tá ok? Muito obrigada. Beijo. E vai ter a parte 2 dessa live aqui também, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.